Fala, moçada. Então vamos lá para mais uma questão. Agora, dessa vez, a questão de número 41, tá? Da prova UES 2025.2, primeira fase. Então, me acompanha aqui no enunciado para a gente resolver essa questãozinha, beleza? Questão de número 41, pessoal, ele fala o seguinte, né? Ó, a física é uma ciência empírica cujo objetivo é compreender e descrever o funcionamento do mundo em suas mais diversas escalas, desde a microscópica até a macroscópica. Para isso, a ciência se baseia no uso de grandezas físicas, que permitem a quantificar fenômenos e estabelecer relações entre diferentes aspectos da natureza. Sobre duas grandezas físicas de dimensões diferentes, então olha só, ele está botando aqui sobre duas grandezas físicas, né, de dimensões diferentes, A e B, devidamente definidas em unidades do SI, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Item A, tá? O item A ele fala assim, ó: a soma algébrica de A com B também resulta obrigatoriamente em uma grandeza física. Bem, isso aqui tá muito errado, né? Isso aqui tá muito falso, tá certo? Por quê, professor? Ele falou que essas grandezas físicas possuem dimensões diferentes. Então, a gente não pode nem sequer somá-las, tá? Isso é um detalhe importante. Você só pode somar ou subtrair grandezas que tenham a mesma dimensão. Então, por exemplo, você pode somar volume com volume, metro cúbico com metro cúbico, não tem problema. Você pode somar Newton com Newton, força com força, tranquilo, não tem problema. Né? Você pode somar velocidade com velocidade, metro por segundo com metro por segundo, né? Não tem problema. Mas você não pode somar distância com velocidade, metro com metro por segundo. Isso não faz sentido. Né? Você não pode somar força com tempo. Né? São grandezas que têm unidades, dimensões diferentes, naturezas diferentes. Elas não podem nem ser somadas nem ser subtraídas. Sim, elas podem ser multiplicadas e divididas, mas somadas e subtraídas, não. Beleza pura? Então esse item aqui tá muito falso. Tá? Item B. Se A possuir dimensão de força e B possuir dimensão de tempo, então o produto escalar de A por B possui dimensão de trabalho. Falso, né? Ó, professor, como é que é a dimensão de trabalho? Vamos pensar no caso aqui de uma força constante, só para a gente lembrar, né? Ó, então imagine que você tem aqui uma partículazinha, só para recordar aqui bem rapidinho. Então você tem aqui uma partículazinha e vamos dizer que essa partícula ela está se deslocando aqui para a horizontal, tá certo? Ó, então de modo que esse camarada é o vetor de deslocamento. E vamos dizer aqui que sobre essa partícula atua uma força F constante, tá? Em módulo, direção e sentido, de modo que a força F está para cá. Ó. Eu vou dizer para vocês que o ângulo entre a força e o deslocamento, entre esses dois vetores, é o θ aí. Como é que você aprendeu aí trabalho, né? Bem, trabalho, né? No caso de uma força constante, que é o caso aí, pode ser dado como sendo o quê? O módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Então essa aqui é a definição de trabalho de uma força constante. Perfeito? Bem, essa definição ela pode ser escrita de outra maneira, tá certo? Ó, isso aqui, por definição, é o tal do produto escalar que a questão menciona. E como é que você pode escrever isso? Você bota assim, ó, você diz que isso aqui é f, né, vetor f. Repara que lá em cima eu estava botando o módulo, tá? Aqui eu estou botando o vetor. Então eu vou botar assim, f escalar D, tá certo? Ó, por definição, isso aqui é chamado de produto escalar. Então, o que que é o trabalho? É o produto escalar da força com o vetor de deslocamento, tá certo? Ó, então, isso aqui vai ser o trabalho. E ele fala o quê? Ele fala que é o produto escalar, né, da força por tempo. Tá errado, tá certo? Ó, tá muito errado também. Então, isso aqui está falso. Beleza pura? Isso aqui tá falso. Vamos lá. Item C. O que ele fala aqui? Ó? Se A apresenta dimensão de campo elétrico e B apresenta dimensão de carga elétrica, então a razão entre os módulos de A por B possui dimensão de potencial elétrico. Né? Então ele está perguntando aí se vai possuir dimensão de potencial elétrico. E aí, o que é que vocês acham? Tá verdadeiro ou falso? Né? Tá falso também, né? Eu sou tá falso aí, tá falso demais, né? Isso aí tá pior que nota de R$ 3, né? Vamos lá, como assim? Bem, vamos pensar aqui numa fórmula qualquer que envolva campo elétrico e potencial, só para ficar mais fácil de associar.
Por exemplo, se você tem uma situação aqui de campo elétrico uniforme, tá certo? Ó, só para recordar mesmo, tá? Que eu acho que fica mais simples recordar assim. Então vamos imaginar que você tem uma situação de campo elétrico uniforme. Então o campo elétrico aqui, ó, eu estou supondo que é horizontal para a direita. E aí eu vou desenhar aqui duas linhas, né? Que são linhas equipotenciais. Lembra que as linhas equipotenciais são linhas que são sempre o quê? Perpendiculares às linhas de campo elétrico, tá bom? Então as equipotenciais aqui, ó, são essas linhas perpendiculares às linhas de campo elétrico. Beleza? Vamos dizer que a distância entre essas duas linhas aqui vale D, tá certo? Ó, então, como é que a gente pode saber aqui a diferença de potencial entre essas duas linhas, né? Vamos dizer aqui que existe aqui uma certa diferença de potencial, tá? Então, temos aqui uma certa diferença de potencial, vou chamar de U, e você sabe que a DDP aqui, entre essas duas equipotenciais, vai ser quanto? Vai ser E vezes D, tá certo? Ó, ou seja, E vezes D. Moral da história. Isso aqui é só para lembrar, tá, pessoal? Só para lembrar. Beleza? Por aí. De modo que, se você olhar para essa relação aí, você está vendo que a DDP, né, a diferença de potencial, é campo vezes distância. Claro, estou pegando um caso simples, um caso de campo uniforme, só para facilitar, tá? Para você lembrar aí. Mas lembra que o potencial vai estar associado ao quê? A dimensão de campo vezes a dimensão de distância, tá? Beleza por aí, então? Então, ó, vamos voltar aqui para o C. Ó. Se A apresenta dimensão de campo elétrico e B apresenta dimensão de carga, a razão entre os módulos de A por B possui dimensão de potencial? Não, né, pessoal? Como é que você vai obter dimensão de potencial? Quando você pega a dimensão de campo e multiplica pela dimensão de distância. Tá certo? Ó? Então, potencial vai ser a dimensão de campo pela dimensão de distância. Tranquilo? Ou, né, alternativamente, você também pode definir o potencial como sendo a energia por carga, né? Ou seja, dimensão de energia por dimensão de carga. Mas isso aí que está no item C, esquece, está falso, tá bom? Item D, né, que é o que sobra, se A apresenta dimensão de pressão e B apresenta dimensão de volume, então a multiplicação de A por B possui dimensão de energia. Bem, a gente poderia efetuar aqui uma análise dimensional, mas para facilitar aqui, vamos pensar em termos de unidade, tá? Fica mais fácil. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, em pressão, né? Vamos pensar aqui por pressão, que é bem mais simples, né? Pressão você sabe que é força por área. Então, se eu pensar em termos de unidade, eu estou falando de força, que é em Newton, por área, que é em metro quadrado, correto? Bem, dimensão de volume, né, que ele bota aí, né? Então, dimensão de volume, você sabe que vai ser o quê? Né? Vai ser metro cúbico. Aqui eu estou pensando em unidade de novo, tá? Para ficar mais simples. Então, se eu multiplicar essas duas dimensões aí, o que que acontece? Né? Ó, se eu pegar a dimensão de pressão e multiplicar aqui, pessoal, pela dimensão de volume, a gente vai ficar com o que aqui? Ora, meu amigo, isso aqui vai ficar Newton, certo? Ó, Newton por metro quadrado vezes metro ao cubo, tá certo? Ó, simplifique isso aqui. Isso aqui vai ficar Newton vezes o metro. Mas olha que curioso. Vamos voltar ali em cima, pessoal, rapidinho. Trabalho, né? Trabalho, força vezes deslocamento vezes o ângulo. Ora, cosseno do ângulo, né? Cosseno é adimensional. Força é medida em newtons, deslocamento em metro. Repara que esse newton vezes metro é justamente a dimensão de trabalho. E você sabe que trabalho tem a mesma dimensão de energia, né? Então, sim, a gente pode dizer sim que o produto desses dois, né, vai estar associado à dimensão de energia. Beleza aí? Então isso aí tá correto realmente, tá certo? Então a gente pode dizer aqui que isso aqui vai ser dimensão de energia, de modo que, voltando aqui ao enunciado, o único gabarito possível, né, é a alternativa D. Bacana aí? Então a gente fica aí com o gabarito alternativa D. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e não se esqueçam de se inscrever e dar o like aí no vídeo, tá bom? Valeu!